A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nesta oportunidade, irmãos, estaremos estudando um dos valores, mais um dos valores importantíssimos para o nosso Deus. Por quê? Porque a temática da lição de hoje é o casamento é para sempre. E esta lição é para o dia 1º de maio de 2022. Nós estaremos estudando aqui no decorrer da lição de hoje, a respeito do casamento. Iremos falar um pouquinho também sobre a condenação do adultério. Falaremos também, irmãos, lá no tópico de número 2, sobre o que rege o coração, regerá o corpo. E também no tópico de número 3, a indissolubilidade do casamento. Amém? Olha que temática importante para a lição de hoje. Já ressaltando aos irmãos aqui que par perfeito, irmãos, apenas nós conhecemos como luvas e como sapato. Todos nós temos aquele dia que nós acordamos, queremos ficar em silêncio, queremos ficar no nosso canto, mas que isso não seja a rotina. Nós estaremos estudando na lição de hoje como nós, segundo a temática bíblica, segundo a perspectiva bíblica, como nós podemos cuidar do nosso casamento. Isso debaixo de muito temor e muito tremor do nosso Deus. Amém? Temos como textuário para a lição de hoje, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse texto está lá em Mateus capítulo 19, no verso de número 6. E nós traremos esse textuário em Mateus 19, mas não fugindo do contexto da revista onde nós estamos estudando neste segundo trimestre todo o Sermão do Monte. Haja visto, irmãos, que a nossa leitura bíblica em classe é lá em Mateus. Daqui a pouco nós estaremos fazendo toda essa leitura. Nós temos como verdade prática a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, que ele dure para a vida toda. Essa é uma das definições de vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Amém? Então aqui eu já quero trazer aos irmãos um texto muito conhecido, Fique preparado para várias referências bíblicas que nós iremos trazer, A vontade de Deus, Romanos capítulo 12, no verso 2, a parte B, diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, ou seja, ela é progressiva na nossa vida. E essa é a vontade de Deus para o nosso casamento, que ele seja para a vida toda, até que a morte nos separe. Só quem já viveu uma experiência de separação, nós iremos falar também no decorrer da aula sobre divórcio, não como regra, não como mandamento, mas não podemos fazer vista grossa a esse assunto. Haja visto que a revista vai trazer todo um tópico a respeito deste assunto, nós também iremos tratar no decorrer da nossa lição de hoje. Nós temos como leitura bíblica em classe, como eu disse aos irmãos, lá em Mateus capítulo 5, do verso 27 ao verso 32, que diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que
ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Nós iremos enfatizar um pouco mais a respeito de todo esse contexto da leitura bíblica em classe no decorrer da nossa lição de hoje, como por exemplo, o mandamento não cometerás adultério. Iremos falar também sobre o coração, bastante coisa sobre o coração. Também iremos falar o que Jesus quis dizer hiperbolicamente, né, sobre arrancar um olho, arrancar aqui uma mão. Fique comigo, a aula ela já começou, né? Caminhando então, irmãos, para a nossa parte aqui de introdução da aula de hoje. Vem dizendo assim, ó: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Aqui nós já falamos em aulas anteriores sobre a justiça e também sobre o caráter. Caráter, irmãos, uma das definições bem aplicada a essa lição de hoje é aquilo que nós estamos fazendo quando achamos que não tem ninguém olhando. Por quê? Porque de Deus ninguém se esconde. Amém? Aqui sobre escribas e fariseus, nós também já comentamos na lição de número 3, onde nós trouxemos aí a definição e o conceito de cada um destes dois grupos. Você pode estar assistindo esta videoaula na minha playlist, a playlist que se encontra no canal, e ela tem como tema, né, o Reino de Deus. Os irmãos podem estar acessando lá. Ainda dando sequência aqui à nossa introdução, ao evocar o 7º mandamento que nós lemos na leitura bíblica em classe, não adulterarás, lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, a intenção do nosso mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Referência bíblica, Gênesis capítulo de número 2, no verso de número 24. E os irmãos podem estar acompanhando, né, todo esse contexto de Gênesis capítulo de número 2, no verso 24, nesse slide, irmãos, que eu achei bem interessante, né, faço aqui menção à aula, né, do pastor Agnaldo Betti. Ele grava também, né, videoaulas aqui para o canal, para o seu canal, melhor dizendo, e eu buscando subsídio para trazer aos irmãos nessa aula, eu faço menção deste cartaz que ele deixa disponível para ser usado. Quando a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 2, verso 24, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Olha que interessante, irmãos, o slide que ele trouxe, né? Quando fala o homem, fala aqui de maturidade. Maturidade, irmãos, não é o menino deixar o seu pai e a sua mãe. É o homem, é na questão da maturidade, de já ser maduro, né? Quando fala deixará, olha o que envolve aqui, ó, mudança de atitude. E seu pai e sua mãe, modelo de uma família completa. Ainda na lâmina você pode estar acompanhando aí, ó, se unirá, ou seja, ele vai formar uma nova família. Ele se unirá à sua mulher, e a mulher aqui, ó, como complemento. Lembrando aos irmãos que nós estamos trazendo uma aula sobre a perspectiva bíblica, sobre como foi lá no princípio, amém? E para terminar o verso aqui, ó, e se tornarão uma só carne, se tornarão um processo de aprendizagem, amizade e confiança, o que não pode faltar em um matrimônio, em um casamento. E uma só carne, intimidade profunda entre duas pessoas. Olha que forte, né, este slide, né? Faço aqui as menções ao pastor Agnaldo Betti. Tive já a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, um palestrante ilustre, pastor da igreja aqui, Assembleia de Deus, e ele, o foco dele, né, é a parte de família, tanto palestra para casais, para jovens, para adolescentes. Um homem muito abençoado e muito usado por Deus nesta área aqui, amém? Dando continuidade aqui então, irmãos, na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Olha lá o que nós falamos no início da aula. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge,
visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza e da vida conjugal, conforme Hebreus capítulo 13, verso de número 4, que os irmãos podem estar fazendo a leitura, e do verdadeiro lar cristão. Lar significa o quê? Lugar de amor e respeito, ou seja, o que mais aplicar ao casamento. Ainda a revista vem trazendo aqui, muito importante, que em Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 22, do 27 ao 32, melhor dizendo, que compôs a nossa leitura bíblica em classe, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Ou seja, moral dupla, aquele que é um em casa e aquele que é um na igreja, aquele que é um no seu casamento e aquele que é um quando ele não está do lado do seu cônjuge, ou vice-versa, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós temos como palavra-chave aqui, irmãos, a palavra casamento, e a palavra casamento, ela significa união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima, amém? Legítima segundo os padrões do nosso Deus, amém? Caminhando então aqui, irmãos, para o tópico de número 1, nós ainda iremos falar bastante, muito aqui a respeito de coração. A condenação do adultério é o tema deste tópico de número 1. O subtópico vem dizendo definição ou conceito de adultério. Aqui, caminhando aqui dentro deste tópico, vou lá para o parágrafo. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Os irmãos podem estar conferindo a referência bíblica em Jeremias capítulo de número 3, verso 8 e 9, e Ezequiel capítulo de número 23, do verso até o capítulo 23 até o verso 37, capítulo 23 e verso 37. Vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui. Só encontrar aqui aos irmãos a referência bíblica que nós citamos para Ezequiel, capítulo de número 23, no verso de número 37. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo para nós embasarmos esse conceito. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Então a Bíblia também traz a idolatria como uma questão aqui figurada para adultério. Dando sequência ainda aqui, nós não podemos dizer que pensar que as ordens divinas em relação ao adultério foram pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava, o que significa a palavra colimar? Significa tinha em vista, visava, objetivava, pretendia. Era preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Olha aqui então, irmãos, nesse primeiro subtópico, nós aprendemos aqui que esse conceito sobre adultério, ele vem da palavra grega, moicheleu, que significa cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro. E nós aprendemos aqui também que, biblicamente, o adultério ele é definido como uma relação sexual de um homem ou de uma mulher fora do seu casamento, amém? O que é abominável aos olhos do Senhor. A posição de Jesus quanto ao adultério, subtópico de número 2. Para Jesus, a gênese, ou seja, o início do adultério, está no coração. Olha aqui de novo essa palavra. Eu gostaria que os irmãos estivessem fazendo a leitura. Alguns textos, irmãos, tem como a gente está fazendo a leitura aqui. Outros, a aula ficaria muito comprida. Então, eu vou deixar a referência aos irmãos. Alguns que eu anotei aqui a gente lê, e outros estão nas lâminas que estão sendo lidas pelos irmãos.
Então aqui, Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem os escapes para a vida, ou em outras versões, as fontes da vida. Então aqui, irmãos, Jesus, ele vem nos ensinando que o início do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Olha lá, o posicionamento do nosso mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido. O que era permitido? Divorciar-se de sua mulher, lá em Deuteronômio capítulo 24, no verso 1. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e sem motivo conceder carta de divórcio para a esposa. Vamos destacar esta palavra, pensamentos. Aqui eu quero trazer uma referência bíblica aos irmãos, lá em Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Dei uma lidinha lá sobre a lista do que nós devemos ter na nossa mente. Por quê? Porque é a mente que é um campo de batalha, é na mente que começa. Nem que por fração de segundo passa pela mente, vai para o coração, do coração, como Jesus nos ensina aqui. É no coração que tem o início, que tem o princípio, que surge o que? Aquele olhar cobiçoso, aquele pensamento impuro. E aí a revista continua dizendo aqui ainda, que no seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis. Quais os níveis que nós devemos tomar cuidado no nosso casamento? Sexual, moral e social. Olha só aqui, mais para frente a gente vai estar falando sobre essa questão aqui da parte sexual, lá no subtópico, no tópico, melhor dizendo, de número 3. Nós vamos estar adentrando, mas por hora quero trazer aqui aos irmãos uma outra referência bíblica. Quando a revista fala aqui, importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, homens e mulheres, Cantares, irmãos, capítulo de número 4, verso de número 2, olha só o que a palavra do Senhor ela traz aos nossos corações. Cantares, capítulo de número 4, no verso de número 12, melhor dizendo, anotei a referência aqui aos irmãos, vem dizendo assim, jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Irmãos, um homem e uma mulher, um casamento, não é para todas as pessoas que você deve falar da sua vida particular, do seu casamento. Ainda existem, irmãos, glória a Deus por isso, pessoas que são usadas por Deus para nos ajudar, mas em algumas situações, muitos conselhos ruins vêm para atrapalhar. Então peça discernimento de Deus a quem você está comentando sobre a sua vida conjugal. E aqui a Bíblia vem dizendo, nós entendemos o livro de Cantares, é um livro, a igreja entende como a relação entre um homem e uma mulher. E aqui vem dizendo, jardim fechado és tu, minha esposa, e assim a esposa também para com o marido. Aí, daquela lista que nós passamos para os irmãos de Filipenses 4 e 8, precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. Dá uma lidinha em Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Vou deixar aqui esse desafio a você. Amém? Subtópico de número 3. Vem trazendo assim, irmãos. Os males do adultério. Olha só o que o adultério ele causa na família, ele causa na vida, tanto daquele que pratica como daquele que sofreu com isso, irmãos. Olha só. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Relacionamento a dois, não cabe aqui um terceiro, seja físico ou seja virtual.
Tenho certeza que esta aula está sendo de grande valia para muitas pessoas nesse momento, tanto físico quanto virtual. Casamento é uma aliança fechada entre duas pessoas, não cabe um terceiro, seja ele físico, né, presencial, ou seja hoje virtual. Continuando aqui ainda, irmãos, pois gera desconfianças, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Lembra que a gente comentou que lar poderia ser uma sigla de lugar de amor e respeito? Olha o que o matrimônio causa: desrespeito, fraqueza, queda na vida espiritual. Por isso, irmãos, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Como disse aqui, Jesus Cristo, ele tem como princípio, como gênese, o quê? Essa questão do adultério, ela nasce, ela brota no coração, passa pela mente, nem que for por milésimo de segundo. Um olhar, um pensamento ruim, um pensamento malicioso, né? Já falei aos irmãos, a mente é o campo de batalha. Aí a revista já continua dizendo aqui pra gente aqui, que além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores, não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com o seu cônjuge. O que vai acontecer? O relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que tendo a mente de Cristo só deve pensar coisas boas. Outra referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Podemos então encerrar este tópico aqui, irmãos, dizendo assim, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Vamos ler Provérbios capítulo de número 5. Provérbios capítulo de número 5, do verso de número 3 ao verso de número 8. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo: porque os lábios da mulher estranha desfilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. Olha aí, irmãos, como sinopse desse tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui, sobre... lá no primeiro subtópico, o conceito sobre adultério, aprendemos sobre a posição de Jesus quanto ao adultério. Falamos aqui que o princípio, a minha falecida avó dizia que se principia no coração. Falamos aqui também, irmãos, no subtópico de número 3, sobre o que causa o adultério, os males do adultério na vida das pessoas. E ainda, o Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Lá na nossa leitura bíblica em classe, no verso 27, já diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Este mandamento está lá em Êxodo, capítulo 20, no verso de número 14. A Bíblia é a boca de Deus falando ao nosso coração. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, irmãos. No tópico de número 2, nós iremos aprender sobre o que rege o coração. Regerá o corpo. Aqui tem uma frase muito impactante. Nós vamos estar lendo um pouquinho mais para frente. Primeiro subtópico: o que procede do coração? Bom, o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também ao pensamento impuro. Olha de novo, irmãos, nós frisando essa parte aqui, pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Aqui então, do hebraico coração, lebá, fala do homem interior, mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções e paixões.
No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Nós já falamos um pouquinho sobre caráter. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Referência bíblica aí no slide, Colossenses capítulo 3, verso de número 16. Então aqui, irmãos, novamente nós trazemos aos irmãos aqui, sobre cuidar do coração, sobre tudo que devemos cuidar, que nós possamos estar cuidando do nosso coração, porque é dele que provém os escapes para a nossa vida. Aqui, no segundo subtópico, vai trazer assim, o homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que pensa ou o que sente. Vamos entender. Os pensamentos e ideias que estão no seu homem interior são os motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Olha que frase impactante, irmãos. Aquilo que está no nosso interior, que está no nosso coração, é o que vai determinar o que o nosso corpo vai fazer. E aí as pessoas vão estar vendo ali qual é a nossa conduta. Desse modo o homem colherá aquilo que semear, a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, verso 7. O que semeia o pensamento da cobiça, desejando outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração, é como uma pequena semente plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado por sua própria cobiça, a qual dará a luz ao pecado, que sendo consumado, leva à morte. Olha o que nosso Senhor nos ensina. Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou as obras da carne ações produzidas por um coração pecaminoso. Para terminar ainda este subtópico, ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. A saída é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Olha que bênção, irmãos. Esse tópico aqui, ele trouxe para a gente então, olha que aprendizado, irmãos, importante, que frase impactante. É sabido por todos nós, que o homem é aquilo que ele pensa. Vou acrescer aqui o que come e o que sente, né? E disso vai gerar o que? A conduta. O corpo vai determinar, né? O que ele coloca no coração impulsiona para o corpo e o corpo determina a sua conduta. Ainda aqui, neste tópico, vimos de novo que a cobiça é algo que começa no coração, é como uma sementinha pequena. Aí eu queria levar os irmãos a uma referência lá em Cantares ainda, capítulo 2, verso 15, que fala sobre as raposinhas, aquelas raposinhas que são as pequenas coisas, né? Vamos lá dar uma olhadinha? As pequenas coisas que nós vamos deixando passar, que nós vamos deixando acontecer. Cantares capítulo 2, no verso de número 15. Olha o que a palavra do Senhor traz para nós. Diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, irmãos, nada começa grande, tudo começa pequeno. Nesse contexto aqui, que nós estamos estudando, que o coração regerá o corpo, rege o corpo, né? O que rege o coração, regerá o corpo. Nesse contexto aqui, a raposinha aqui você deixa passar, é um olhar, é uma flertada com o pecado, né? É aquela flertada, olhou, eu vou olhar de volta, ou estou olhando para ver se olha. É flertar com esse tipo de situação, é a raposinha pequena que vai brotando. E aquele que cobiça, irmãos, gosto de repetir essa frase, aquele que cobiça, ele só não teve oportunidade para fazer ainda, mas quando surgiu uma oportunidade, já está no coração dele, ele vai e faz, amém? Então é nesse contexto aqui que a gente está estudando. Ainda no terceiro subtópico vai trazer para a gente aqui, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo
grifa isso, irmãos, é viver na dependência do Espírito Santo. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. Quero ler esse texto com os irmãos. Gálatas, capítulo de número 5, no verso de número 16. Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. As lâminas estão aí para os irmãos estarem acompanhando. Faço questão de ler esse versículo. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo desenfreado por coisas carnais. Amém? Então aqui, Paulo vem nos ensinando, né? Vem deixando para nós aqui, que a saída, irmãos, é o cristão, né, estar sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico. O que é uma coisa hiperbólica? É uma coisa exagerada. Exemplo, morrer de rir, morrer de saudade. Nesse sentido aqui, para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o fora para longe de ti, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar a mutilação dos membros do corpo. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao Espírito para que não seja instrumento do pecado. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração estivesse cheio de pecado. Aqui é como eu ouvi um exemplo assim: a pessoa foi lá e roubou algo, aí alguém determinou que cortasse a sua mão, cortaram as duas mãos. Aí quando essa pessoa teve o desejo de novo, logo veio à sua mente: só não pego porque me cortaram as mãos. Então o problema não está em nenhum membro do nosso corpo, o problema está no interior, o problema está no coração. Por isso, volto a frisar, Jesus Cristo, ele deixou claro que tudo começa, o princípio de tudo está no coração, E a Bíblia até vem falar dentro desse contexto, cada esse versículo agora, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, por que não dizer que uma flertada, que uma cantada, nesse sentido aqui, partindo para o lado do adultério, é porque a boca está falando daquilo que o coração da pessoa já está sentindo. Então, caminhando aqui para a sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre o que procede do coração, aprendemos também que o homem é o que pensa, o homem é o que come e o homem é o que sente. Também aprendemos aqui, irmãos, sobre sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo de Deus. Amém? Como sinopse, o que procede do coração e permeia o pensamento do homem determinarão seu comportamento. Lá no tópico anterior, nós falamos também sobre conduta. Amém? Caminhando para o tópico de número 3. O tópico de número 3 tem como tema a indissolubilidade do casamento. Subtópico primeiro, o casamento na perspectiva bíblica. Lembra lá no início da aula? Nós falamos que nós íamos estar tratando aqui sobre casamento. Segundo o dicionário da língua portuguesa, casamento significa o quê? Uma união voluntária entre duas pessoas, de modo que se estabeleça uma família legítima. Aí agora, sob a perspectiva bíblica, que é o nosso foco aqui, nós traremos aos irmãos o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. Vou de novo, irmãos, trazer aquele slide que eu trouxe aos irmãos sobre o capítulo de número 2, no verso 24 do livro do Gênesis. Talvez você perdeu o início da aula, ou talvez você não se atentou muito, mas se atente a esse slide que você está lendo agora, com esta frase impactante. O casamento, união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. A palavra do Senhor vai dizer, Deus os fez macho e fêmea, o homem se unirá à sua mulher. Olha o versículo que está na tela aí.
Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Aí eu já dei aqui os créditos desse slide, né, ao pastor que disponibilizou para a gente estar usando. Ó, homem maduro, não é um menino que sai de casa. Deixará, fala sobre mudança. Já enfatizei no início da aula, estou falando aqui de novo. Seu pai, ó, deixará seu pai e sua mãe, modelo de uma família completa. Olha só, irmãos, muito do que nós vemos na sociedade hoje vem de famílias desestruturadas, famílias que não deram exemplo, e aí acabou saindo de casa não um homem, mas saiu um menino. Os irmãos estão entendendo, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Olha só, aí ó, se unirá, ele formará uma nova família, né? Quantas vezes nós vemos situações de, entre aspas, homens que saem de casa para se unir à sua esposa, mas não cortam o cordão umbilical e aí continuam querendo fazer as mesmas práticas de quando solteiro. Isso pode trazer alguma tristeza, né? Eu ouvi uma frase também que me impactou muito numa dessas palestras para solteiro. O pastor falou assim, que aquele que é solteiro, que não consegue resolver as suas pendências e leva elas para o casamento, qual é a diferença? É que no começo pode ser que elas fiquem sufocadas, mas com o tempo isso aflora, e aí qual que é o problema? Não vai ser um infeliz mais, serão dois infelizes, né? Então tem que se acertar as coisas antes de se sair como homem maduro para um casamento. Se unirá à sua mulher, porque ele vai ter uma adjuntora, um complemento. E aqui, ó, se tornarão, é um processo de aprendizagem, irmãos. Eu tenho mais de 10 anos de casado, e todo dia a gente aprende, todo dia a gente aprende uma coisa nova, a como conviver, a como ter amizade, a como ter confiança, tudo debaixo da vontade de Deus. E aqui, ó, uma só carne, intimidade profunda entre duas pessoas. Talvez você falou, 10, 12 anos de casado, eu já estou indo para 30, meu pai vai fazer aniversário de 50 anos de casado, e pergunta para ele se ele não teve dificuldade, ou se ainda não passa por algumas situações nesses 50 anos de casado, mas o que temos que ter? O que nós temos que ter? Espírito Santo de Deus para estar nos ajudando no nosso dia a dia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Então aqui, ó, podemos dizer ainda, ó, neste subtópico, ó, na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente e que um homem e mulher entram em uma aliança. Falei aos irmãos que para Deus o casamento é uma aliança de dois, né? Não cabe um terceiro, a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Ainda aqui, ó, sobre o mandamento, ó, não adulterarás, a singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Lá no nosso textuário, Mateus 19:6, Paulo via essa união de maneira tão cândida, ou seja, tão pura, tão imaculada, que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Este texto está lá em Efésios capítulo 5, no verso de número 25. Então aqui podemos caminhar para o subtópico de número 2, de tantas coisas que ainda poderíamos falar, mas pelo tempo ser restrito, vamos aqui dar a sequência. O que fazer para que o casamento seja para sempre? É uma pergunta. Vou repetir. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Irmãos, eu ouvi num aconselhamento 1 ou 2 semanas atrás, não existe fórmula mágica. É a misericórdia e a busca e o clamor a Deus todos os dias. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas e reveses nesta vida. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade e bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros. Como bem disse o apóstolo Pedro,
Se tudo isso estiver presente no casamento, ele será para sempre. O casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais e na vida a dois há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. Aqui é bom enfatizar, que de tanta gente conversar com pessoas idôneas, pastores, dirigentes, a gente sempre foca para estar aprendendo mais. Um desses pastores, amigo meu, disse: Edson, dentro de casa, cada membro tem a sua responsabilidade. O marido tem a sua responsabilidade, a esposa tem a responsabilidade, os filhos têm a responsabilidade. E quando um quer imputar no outro a sua responsabilidade, a coisa começa a ficar complicada. É a hora de parar, de sentar, de orar a Deus, de pedir misericórdia para que Deus venha estar intervindo. Então aqui ainda, irmãos, podemos dizer que a união sexual é outro fator predominante, preponderante, melhor dizendo, que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher casados em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento. Gênesis capítulo 4, verso 25. Tratada pela Bíblia como algo digno. Hebreus capítulo 13, verso 4. O que é, irmãos? Qual a função do sexo, resumidamente, no casamento? Então, irmãos, a primeira função do sexo no casamento, qual que é, trazendo sobre esse contexto aqui? Primeira função é a de procriação. Como assim procriação? A Bíblia vai dizer: enchei a terra, ou seja, multiplicai-vos, sejai-vos muitos e enchei a terra. Qual é a segunda função, do sexo no casamento? Recreação. Como assim recreação? Neste contexto, prazer mútuo, aquilo que dentro da palavra do Senhor, dos princípios bíblicos, agrada a minha esposa e me agrada. Tem limites, dentro dos princípios bíblicos. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao vosso coração. E qual é a terceira função do sexo? Sexo, irmãos, nós não podemos tratar como algo absurdo, não. A revista veio trazendo aqui pra gente, a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Tem que ter, diálogo, tem que haver, propriamente dito, o sexo no casamento. E a terceira função aqui, é a unidade. Como assim? Uma só carne, como nós vimos lá em Gênesis capítulo 2, no verso 24. Trouxe duas vezes aos irmãos aqui aquela lâmina, aquele slide explicando ali aquele contexto. Ainda podemos dizer aqui então, que ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, conforme Gênesis capítulo 4, verso 25, que eu li aqui aos irmãos. E ainda tratada pela Bíblia como algo digno. Volto a dizer, fiz a leitura novamente, Hebreus capítulo 13, no verso de número 4. Então, o casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Aqui me recordo, uma vez, não expondo ninguém, mas uma vez fui fazer uma visita junto com um pastor da nossa congregação e cheguei lá, a esposa estava relatando que o que ela dava de punição para o marido dela por não estar bem ali no relacionamento era abster ele disso, dessa parte de sexo. Não, a Bíblia diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa cabeça, que nós devemos sentar, conversar e acertar a situação. E eu sou prova disso, irmãos. Não entrando aqui em muitos detalhes a respeito da minha vida, mas como disse aos irmãos, par perfeito, só luva, sapato e sandália. Do restante é todo dia pedindo misericórdia a Deus. Não que vivemos em guerra, não, mas nós temos que estar vigilantes, melhor dizendo. A Bíblia diz: vigiai e orai. A mulher, ela se magoa muito
com o que ela ouve. Já o homem se magoa com aquilo que ele vê. E aí, às vezes, irmãos, você quer saber, a mulher quer saber o tanto que magoa o homem, através do que ele está vendo. E o homem quer saber o quanto está magoando a mulher, através do que está falando. E vice-versa. Então, aqui nesse contexto aqui, nós não podemos ter a cabeça do ímpio, nós não podemos ter a consciência, né, do que o sexo é para um casal cristão, como o sexo é para um casal ímpio. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento. A Bíblia vai dizer, né, Filipenses capítulo 4, verso 8, o que nós devemos ter no nosso pensamento. Ainda aqui, podemos dizer, portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre, forever, deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Aqui é imprescindível que você esteja lendo, assim como li 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 5, amém? Caminhando aqui então para o terceiro subtópico, casamento, uma união indissolúvel. Vamos lá entender. Há exegetas que gastam tempo, ou seja, exegetas, né, que gastam tempo em muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas de Shammai e Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no aspecto mosaico a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. Já a segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Ou seja, a mulher cozinhou mal o feijão, vamos aqui entender, já era motivo. Faltou ou colocou muito sal no arroz, já era motivo. E olha o que a revista vem trazendo. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Quando Jesus disse assim, no princípio não era assim, né? No princípio, que princípio? Adão e Eva, aqui entendendo esse contexto. Para Jesus o casamento é uma união indissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana por causa do pecado. Mateus capítulo 19, no verso número 8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo. Enquanto a lei permitia o divórcio, né, Deuteronômio 24, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é dolorido, olha só, irmãos, essa parte aqui é forte, hein? Sempre é dolorido falar sobre divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus, com suas bem-aventuranças, falando isso em lições anteriores, né, precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden, lá, no princípio. Os dois serão uma só carne. Novamente a referência bíblica aqui de Gênesis capítulo 2, do verso de número 24. Então, como sinopse desse tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui o casamento na perspectiva bíblica, aprendemos também sobre o que fazer para que o casamento seja para sempre e também aprendemos sobre o casamento, uma união indissolúvel. Sinopse, na perspectiva bíblica, que a gente enfatizou bastante no princípio da aula, o casamento é uma união indissolúvel. Nós sabemos, irmãos, que tem ali 3 motivos na palavra do Senhor. O primeiro motivo é traição. O segundo motivo é viuvez. E o terceiro motivo é se o cônjuge não crente resolver deixar. Mas isso não é a normalidade, isso é a exceção. Vamos aqui falar de liberação de perdão, por exemplo. É fácil? Não é fácil. Eu li um testemunho de uma irmã, não vou aqui trazer ele na íntegra, mas de uma situação que essa irmã estava passando, irmãos, e dentro da igreja, e ela falando que
veio a pandemia, e com a pandemia houve ali um rearranjo, um acerto entre eles, e pela misericórdia de Deus ali, com o perdão dado de ambos os lados, eles estão caminhando. Então, para a conclusão da nossa lição de hoje, pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, de um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Olha aqui como conclui a lição. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. O divórcio nunca é o melhor caminho. Não para aquele que tem o Espírito Santo de Deus vivendo, habitando dentro do seu ser. Nós estudamos aqui um subtópico, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Aí a referência bíblica, vou terminar a aula com ela, Gálatas capítulo 5, no verso de número 16, que diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, esteja falando melhor ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração durante esta aula, durante essa lição. Somente Deus sabe, irmãos, como orei, como busquei ao Senhor para trazer aqui uma aula sucinta, mas uma aula com aplicações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sempre com grande temor e tremor ao Senhor, para falar de um assunto tão delicado, e que perante a Bíblia, um dos valores que Deus tem ainda para com a nossa vida, o casamento. Que Deus esteja abençoando o seu casamento, a sua vida, a vida do seu cônjuge. Se fala agora para aqueles que ainda não casaram, orem a Deus, peçam direção de Deus, como disse durante a lição. Não leve nada, nenhuma pendência de solteiro para dentro do seu casamento, porque isso pode se tornar algo que venha a florescer lá no casamento. E aí qual que é a diferença? Não será apenas mais um infeliz, mas agora terão dois infelizes. Então que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Amém?